Glória a Deus. Eu quero neste momento trazer aqui para vocês vamos adorar o nosso Deus com mais um louvor e logo logo eu estarei aqui com vocês compartilhando desta palavra tão gloriosa. Vamos adorar o nosso Deus com Leandro Borges, Deus e eu. Amém? Que é só você e Deus e mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Oh, aleluia! Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vale. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente. Estou quando eu senti medo de seguir. Ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso.
vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. E aí, restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. E ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar. Acredite, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar.
e Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas em meu ministério Deus levanta. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Amém, glória a Deus. Muito lindo, não é? A gente começar, a gente ora, a gente pede a Deus para salvar a nossa família. E de repente nós vimos Deus agindo, trabalhando, trazendo, né, de volta alguns que se desviaram do caminho do Senhor e outros que ainda não foram alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Quando nós encontramos Deus agindo, Deus trabalhando de forma tão linda, se faz necessário muitas vezes. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Quando a gente escuta, né, um louvor como esse, que apesar das circunstâncias, apesar de tantas coisas que nos afrontam durante toda a nossa vida, e nós nos colocamos diante dos pés do Senhor Jesus, adorando, buscando, orando, louvando, fazendo a sua obra. E aos poucos Jesus vai trabalhando, e quando menos a gente espera, está tudo no lugar. Muito lindo o agir de Deus em nossas vidas. E creia, meu irmão, minha irmã, que isso não é coisa de alguns, não. Às vezes, nós ouvimos irmãos e irmãs falando que essas coisas que acontecem são para quem nasceu para ser, para quem nasceu para ter. Mas muitas vezes nós mesmos buscamos tantos problemas para nossas vidas. Nós causamos tanta confusão para nossas vidas. E a partir do momento em que nós colocamos os nossos problemas, as nossas causas no altar da graça, apresentando a Deus dia e noite, nós vamos contemplando aos poucos e às vezes até de imediato, Deus colocando no lugar e fazendo aquilo que é impossível para mim e para você. Quantas coisas nós passamos pela vida e achamos que não tem solução, que não tem jeito, da minha parte eu não tenho mais o que fazer. E muitas vezes é verdade mesmo, a gente não tem mais o que fazer. Chega a um limite nosso. Eu creio que é neste momento em que o nosso limite chega, que Deus diz, agora é comigo. Agora, a partir de então, a história é comigo. E neste pensamento em que o Espírito Santo me conduz, neste momento, ele me leva ali para Moisés, não é? Naquele momento tão difícil que foi para a vida daquele homem de Deus. Naquele momento em que Moisés tinha à sua frente o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, os lados, montanhas, deserto, e aquela multidão aguardando por uma decisão de Moisés, por uma atitude de Moisés. Aquele povo acompanhou crendo na sua palavra. E naquele momento de desespero, quando Moisés se sentiu
totalmente perdido, estou perdido, eu não tenho mais quem recorrer, ao que recorrer. Deus toma frente da situação de Moisés e diz: agora é comigo, meu filho. Aquieta o teu coração, usa o que tu tem na tua mão, bendito seja o Senhor Jesus. Aleluia, age, aleluia, segundo as minhas ordenanças. É assim que Deus faz na minha e na tua vida. Não é diferente, não foi apenas com Moisés. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele não mudou. Ele continua tendo o mesmo poder, a mesma eficiência, a mesma eficácia no seu poder. Então creia que Deus, ele pode fazer. E se você está depositando a sua fé, se você está crendo num Deus que tudo pode e tudo faz, se você anda em obediência com ele, creia que o milagre vai chegar. Que o teu impossível, aleluia, vai se tornar perfeitamente possível. Tu vai viver esse impossível. Aquilo que tu tem muitas vezes, aleluia, aquele pensamento que chega na tua mente, não adianta mais eu agir, não adianta eu fazer mais nada. Isso não tem mais solução. Deus está falando neste momento para você. Tem solução sim. Creia tão somente no Deus que tu serves, no Deus que tu confessa. Permanece firme na promessa do Senhor Jesus. Permanece firme na palavra de Jesus. Esqueça as coisas do mundo. Deixa para trás tudo o que já, aleluia, te aconteceu. Bendito seja o Senhor Jesus na tua vida. E tu vai viver as bênçãos que Deus tem preparado. Uma por uma. Glória a Deus. Que Deus tem preparado para a tua vida, tu vai viver. Canta o hino da vitória desde já. Alegra-te no Senhor, levanta a tua cabeça. E creia que o Deus, aleluia, que tu confessas, que tu crê, que tu já tem como teu Senhor e Salvador, Ele irá fazer coisas maravilhosas, impossíveis, aleluia, coisas que nem na tua mente ainda chegou. Deus é fiel com a sua palavra. Ele diz que Ele faz para aquele que crê nele, glória a Deus, muito além, abundantemente mais do que você pode pedir ou pensar. Amém? O momento é chegado, eu gostaria de deixar aqui mais um recado, mais um aviso. O Pão da Vida está com uma programação um pouquinho diferente. Hoje eu trago aqui uma mensagem de bênçãos, não é? Como você transformar todas as tuas maldições em bênçãos. Aleluia, através dos ensinamentos de Davi. Eu vou trazer aqui para você. Eu já compartilhei para mim, agora eu estou compartilhando com você também. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Amanhã eu estarei aqui, se assim for do querer de Deus, eu estarei aqui novamente trazendo uma porção do Pão da Vida voltado para o jovem, voltado para as causas, não é, que nós temos enfrentado em nossas famílias através, em consequências da vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Como a gente pode ajudar, em que sentido nós podemos ajudar aos nossos jovens a sair desta confusão, né? A adolescência traz muita confusão e muitas vezes entram em caminhos difíceis de saírem. Mas Deus tem uma palavra para você. Então amanhã eu estarei aqui trazendo uma palavra, uma porção do Pão da Vida, direcionado a este foco, não é? Trazendo à luz questões da nossa juventude e dos nossos jovens. E por que não dizer das nossas crianças e também dos nossos idosos. Amém? Eu quero também dizer que quarta-feira nós estamos com a programação do Pão da Vida está trazendo aquele quadro de superação. Então, nesse quadro de superação, o nosso convidado dessa quarta-feira, desta semana, é o nosso irmão Mercury Freitas. Ele vem trazendo aqui o seu testemunho de como Deus tem feito, o que Deus tem feito em sua vida e como ele tem sido vitorioso através das bênçãos derramadas de Deus sobre sua vida. E a minha irmã, né, nossa irmã em Cristo Jesus, e minha irmã também em sangue, a minha irmã Nilda Chagas, ela também está aqui participando conosco na quarta-feira do programa, deste quadro Superação, o programa O Pão da Vida. Amém? Então, neste momento, eu quero trazer para vocês
esta porção do Pão da Vida, que tem como tema, como título, Transformando Maldições em Bênçãos. Então, aqui no livro de Samuel, eu vou abrir, porque eu não gravei no início do programa, eu quero ler aqui com vocês mais uma vez. Vamos ler aqui no livro 2 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler apenas um versículo, não vou ler todo, mas você pode ler em casa, você pode meditar em casa, neste capítulo 16, começando do 1º até o 14. Pode seguir, né? Eu deixo como receita você ler todo o livro, toda a Bíblia. Vamos ler, vamos começar a aprender, não é? Vamos aprender a ter gosto em ler a palavra do Senhor Jesus. E todos os dias você aí coloca um propósito. Todos os dias eu vou ler uma porção deste pão da vida. Amém? Então eu quero trazer aqui em 2 Samuel, capítulo 16, apenas esse versículo 5. Versículo 5, em que fala deste homem chamado Simei, amaldiçoando Davi, que nos diz assim: e chegando o rei Davi a Baorim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. O 6 ainda diz assim: e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Então, esta palavra eu trago hoje, esta reflexão, trazendo por base a forma, não é? A forma de Davi conseguir transformar todas aquelas maldições em que ele foi lançado sobre a vida dele durante toda a sua vida, no longo da sua caminhada, Davi enfrentou muitas maldições. Então aqui com certeza você conhece pessoas, não é? Que estão deprimidas, cabisbaixas, com pouca autoestima, devido a complexo adquirido no passado. Talvez fruto de palavras que ouviram, isso é muito sério, não é? Que ouviram dizendo que não teria jeito ou que não seria ninguém. Meu Deus, quantas pessoas hoje vivem, não é? Uma vida frustrada, uma vida de fracasso, porque deram ouvidos demais a essas palavras. Palavras muitas vezes vindas dos próprios pais, às vezes dos seus parentes, dos seus irmãos, dos mais achegados, né? E às vezes até de amigos, aqueles que nós consideramos amigos. E eles, assim, eu tenho como os amigos de Jó, que em vez de ajudar a sair de certa situação, eles jogam maldições, palavras negativas, palavras que traz desânimo e tristeza, e muitas vezes acarreta problema sério, grave na vida de muitas pessoas, que dá ouvido demais, não é? Ou que se preocupa demais, ou que dá importância demais àquelas palavras de maldição, e muitas vezes não para meditar na palavra de Deus, muitas vezes não acreditam nas promessas de Deus. Eu particularmente tenho uma pessoa, tenho vários, né, mas uma em especial, que é uma pessoa que tinha tudo, né? Deus lhe capacitou, Deus lhe deu talentos, e esta pessoa hoje vive uma vida de fracasso, porque ela não conseguiu acreditar, até hoje, não consegue acreditar que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode transformar a sua história, a sua vida, que Deus pode se utilizar dos seus talentos, desde que ela desista da vida em que leva, desde que ela se arrependa da vida em que tem levado, desde que ela passe a dar mais ouvido às promessas, às palavras de Deus, às palavras positivas que algumas pessoas ainda falam para ela, e
e ela desista, não é? Se arrependa de toda a sua história, de toda a sua vida e se entregue ao Senhor Jesus. Eu ainda creio nisso, eu ainda acredito que ainda verei aquela vida transformada. Bendito seja Jesus para todo sempre. Mas na maioria das vezes as pessoas dão mais ouvido e crédito às palavras negativas. Acredita que aquilo que o pai falou, aquilo que o irmão falou, aquilo que o amigo falou, que ele não era capaz de superar aquele trauma, que não é capaz de subir na vida, de conseguir na vida em certo momento algum objetivo que vinha em sua mente, e aí ele entrega os pontos e passa a viver uma vida de total fracasso. Eu quero trazer nesta tarde uma mensagem neste sentido. Mostrar que Davi, apesar de todas as acusações, todas as afrontas que Davi viveu e enfrentou, Davi ele foi um homem mais que vitorioso em Cristo Jesus, porque ele passou a dar mais ouvido às promessas de Deus do que às maldições em que ele ali ouvia. Então, neste texto, aqui lido, glória a Deus, esse texto aqui lido, quando esse homem chamado Simei, eu trouxe apenas esse trecho para que a gente reflita, né, e medite um pouco nessa questão das bênçãos e maldições, as maldições que Deus pode transformar em bênçãos. Então, Davi aqui, ele ouviu desse homem palavras de maldição, palavras pejorativa, chamando Davi, dizendo que Davi era um homem sanguinário, sanguinolento, um homem em que estava passando por aquele processo, naquele momento de fracasso, humanamente falando, e ele se aproveitou daquele momento para jogar as suas maldições contra Davi. E Davi deixa muito lindo, muito claro nesse versículo, nessa passagem, que eu quero aqui comentar com vocês, que ele não revidou. Este foi o segredo de Davi, ele não revidava as maldições. Ele não agia de certa forma como a maioria das vezes nós agimos. Quando alguém fala alguma palavra que me magoa, que me fere, que eu não gosto, que eu me sinto mal com aquela palavra, o que é que eu faço? Eu tento revidar. Eu tento falar palavras também que venha ferir. E isso não é bom aos olhos de Deus. Deus não vê isso com bons olhos. E em vez de Deus me ajudar a superar, eu vou ficar alimentando aquela palavra negativa e vou criar um caso. O caso vai ficar maior, porque eu vou criar raiva daquela pessoa que falou algo ou que fez algo que não me agradou, e eu vou revidar, eu vou agir da mesma forma. Então, que diferença eu estou fazendo daquela pessoa que me magoou? Então, Davi, ele deixa esse exemplo muito tremendo nesta passagem. Ele não revidava quando as pessoas ali o amaldiçoavam. Glória a Deus. Então, eu quero trazer aqui essa passagem, essa palavra, nesta tarde, trazendo desta seguinte forma. Davi, muitas vezes, passou por isso. Quando foi escolhido por Deus, seu pai e seus irmãos nem fizeram caso dele. Nós lemos isso em 1 Samuel, capítulo 16, de 1 Samuel, e 11, quando Samuel foi ali ungir Davi. Quando Samuel foi ungir Davi, ele escolheu aquele menino, aos olhos dele, ele nessa passagem é bem interessante, porque ele, aos olhos humanos, aos olhos carnais do profeta Samuel, ele achou que era o seu irmão mais velho, que tinha um porte interessante. Então, ele achava que era aquele escolhido, o filho de Jessé. E, no entanto, Deus mostrou que o menor de todos, o mais significante deles, era que Deus havia escolhido. Esta palavra, desta tarde, eu creio que ela tem o endereço certo, não é? Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Amém? Então, Deus escolheu o menor de todos, o mais insignificante dos filhos de Jessé.
Então, quando o profeta Samuel ungiu Davi, a palavra de Deus diz que o seu pai, nem o seu pai, nem os seus irmãos fizeram caso daquela bênção, não é? Daquele batismo, daquela unção ali com aquele óleo derramado através do profeta Samuel. Nós vimos também aqui no caso de Golias, quando Golias insultou Davi com palavras pejorativas. Nós vimos também aqui no caso de Nabal, quando ele recusou a ajuda de Davi, quando Davi ali pediu a ajuda a Nabal e ele recusou. E ele xingou Davi e ele menosprezou Davi. Não foi na face de Davi, mas ele falou para os moços de Davi. Ali também em 1 Samuel capítulo 25, versículo 10, nós encontramos essa história, essa passagem de Davi ali sendo afrontado por aquele homem. Mical também, a sua esposa, o desprezou, e essa palavra que Deus colocou no meu coração para eu trazer hoje, para compartilhar com vocês, foi lindo, porque Deus ali confirmou, ali na comissão, no culto de oração, Deus ali usando aqueles seus servos, foi lindo quando Deus ali confirmou esta palavra, e trazendo até essa passagem também de Mical, quando ela lhe desprezou Davi, porque o Davi o adorava a Deus ali com as suas danças, e ela não gostou daquela forma de adoração, e ela ali desprezou Davi, e também ela teve aí, Davi ficou muito triste, por sua mulher o ter desprezado. Também vimos aí o rei Saul, aí quando perseguia Davi, toda a história, nós vamos ver no livro de Samuel, a perseguição de Saul, um homem que tinha sido tantas vezes beneficiado com a presença de Davi. No entanto, ele não soube agradecer, nem reconhecer Davi. E aí ele passou a perseguir Davi, mas com uma perseguição mesmo de morte. Chegou até mesmo a lançar uma lança sobre Davi. Nós vimos também que o seu próprio filho, Absalão, o traiu. Então Davi foi uma pessoa que foi muito afrontado, muito amaldiçoado por muitos. E é lindo porque Davi, ele não revida, né? No texto lido vemos um momento em que Davi é afrontado por Simei, que xingava e jogava pedras sobre Davi. Davi, como um rei, ele poderia ter mandado os seus soldados defendê-lo, até mesmo matar o Simei, porque aquele que injuriasse assim, um rei, ele era digno de morte, assim como o seu comandante. Ali falou, Abisai, ele falou que não era certo ficar ouvindo aqueles xingamentos, aquelas maldições de Simei e deixar assim, porque se Davi permitisse, ele ia lá e decepava Simei. Mas não foi isso que Davi quis, Davi ali não concordou. Então, você tem medo? Eu vou deixar aqui essa pergunta, aqui como está escrito, dessa forma eu vou transmitir para vocês esse trechozinho. Você tem medo de macumba? De praga? De mal olhado, como se diz, inveja e tantas outras coisas mais? Essas coisas pegam em servos de Deus? Será que essas coisas pegam em servos de Deus? Macumba, feitiçaria, olho grande, aleluia, praga, maldição, essas coisas pegam ao fiel servo de Deus? Será que tem como transformar maldição em bênção? Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Nós vamos ver Deus aqui transformando todas essas maldições na vida de Davi em bênçãos para a vida dele. Amém? Então, aqui no versículo 12, nós vamos, não aceite maldições, ore a Deus. Então, aqui no versículo 19, ou melhor dizendo, no versículo 12, deixa eu abrir a Bíblia aqui mais uma vez, para juntos, acompanharmos essa leitura, que eu achei bem importante, mas eu vou tentar resumir, para não ficar cansativo, amém? Logo eu estou aqui já resumindo, eu quero só trazer aqui esse versículo 12. Davi, no versículo 12, diz assim, porventura o Senhor olhará
para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Então, Davi, ele, em vez de revidar ou de permitir que o seu comandante tirasse a vida de Simei, Davi orou. Ele pediu a Deus. Ele entendia que aquilo que ele estava passando era por permissão de Deus. Davi também tinha consciência de tudo que ele tinha feito de errado. É lindo, maravilhoso a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela não esconde os defeitos dos grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Mostra as suas qualidades e também mostra os seus defeitos, as suas falhas, suas fraquezas. E Davi tinha consciência, aleluia, de sua fraqueza. No momento em que ele fraquejou, no momento em que ele pecou, no momento em que ele cedeu à tentação, ele tinha consciência, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele tinha, aleluia, intimidade com o Deus em que ele confessava. Ele sabia que tudo aquilo que o homem planta, ele vai ter que colher. Então, se um dia na sua vida, na sua história, ele fraquejou, ele cedeu ao pecado, ele cedeu à tentação, ele plantou algo que não agradou a Deus, ele sabia que ele ia ter que colher, aleluia, aquele mal em que ele cometeu, mesmo sabendo que Deus o perdoou. Mas Deus o perdoou, e assim a forma como eu entendo essa passagem de Davi, Deus o perdoou, aleluia, para que ele não morresse sem salvação. Deus o perdoou, aleluia, glória a Deus, mas não retirou, aleluia, a questão da semeadura, né? Aquilo que planta tem que colher. E Deus não pode revogar a sua palavra. E na palavra de Deus diz que tudo que a gente planta, nós temos que colher. Deus não pôde revogar isso de Davi. Deus perdoou para que ele não perdesse a sua salvação. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Mas Davi tinha que pagar o preço do erro que ele havia cometido. Então, quando ele foi ali afrontado pelo seu filho, afrontado por Simei, ele entendia, nessa passagem do texto que eu trouxe para a nossa reflexão, ele entendia que era permissão de Deus. Ele estava pagando o preço da sua desobediência, do seu pecado. E então ele entendia que era necessário que ele fosse amaldiçoado. Mas ele entendia também que o Deus que ele servia tinha poder para transformar as maldições em bênção na vida dele. E assim Davi conseguiu mudar essa história. Bendito seja o Senhor Jesus. Quando alguém te amaldiçoar, apresente sua afronta a Deus, que te protege, que em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuirei o dobro e terei perpétua alegria. Assim diz o profeta Isaías, no capítulo 6, versículo de 1 a 7. Outro exemplo é o profeta Ezequiel, quando o rei Ezequiel, quando recebeu uma carta de Senaqueribe. O rei Ezequiel levou a carta ao templo e apresentou no altar de Deus aquela maldição e teve o livramento. Nós encontramos essa passagem em Isaías 37 e 14. Apresente a Deus toda afronta contra a sua vida, pois você está nas mãos de Deus, e pense. O que está escrito lá em Romanos 8 e 31. Agindo Deus, quem impedirá, aleluia, a tua vitória? Agindo Deus, quem impedirá as tuas bênçãos que Deus tem escrito, aleluia, e determinado para a tua vida? Então, aleluia, temos também aqui, bendito seja o Senhor Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 e 31. O que você faz quando alguém te amaldiçoa? Você amaldiçoa ela também? Você fica esperando a queda daquela pessoa? Você fica desejando que Deus vai dar o pago, e este pago que Deus vai dar àquela pessoa é fazendo com que aquela pessoa sofra? É assim que você tem feito? É assim que você tem esperado a recompensa de Deus na tua vida? Daquela pessoa que te feriu, daquela pessoa que te magoou, daquela pessoa que te fez sofrer e chorar, você fica esperando a recompensa de Deus, de um dia ver aquela pessoa passar por problemas difíceis,
ou até mesmo pior do que você passou? É assim que você tem feito? Pois eu vou te dizer nesta tarde, dentro da palavra do Senhor Jesus, segundo a instrução do Espírito Santo de Deus, Deus não tem se agradado desta maneira, aleluia, que você tem, aleluia, esperado em Deus. Deus não se agrada. Em vez de você ficar desejando e pedindo, muitas vezes até orando, para que Deus tome providência de matar, de ferir, aleluia, de atingir, de fazer aquela pessoa também passar pelo mesmo mal que você passou, aleluia, glória a Deus. Te arrepende de todo esse pensamento, agora, neste momento. Arrepende-te de todo este teu querer, desse teu desejo que não tem agradado a Deus. E começa a orar, começa a apresentar a Deus todas as feridas, todas as cicatrizes que tem no teu corpo. Apresenta a Deus e pede para que Deus o livre dessas feridas e que estas maldições que tu ouvisse, essas situações difíceis que tu passasse, sejam todas transformadas em bênção. E que Deus alcance também a vida daquele que te feriu, daquele que te amaldiçoou, daquele que te fez chorar, daquele que te praguejou. Que Deus, aleluia, tenha misericórdia dessas vidas e alcance com a graça da salvação. E você vai ver como Deus vai trabalhar na tua vida, como Deus vai transformar toda esta palavra contrária, tudo isto contrário, aleluia, todas as maldições e palavras negativas que você ouviu até hoje, Deus transformar em bênçãos. E você se libertar dessa vida, aleluia, de cativeiro. Porque tu tem vivido no cativeiro do passado. Tu tem vivido no cativeiro da amargura. Tu tem vivido no cativeiro da dor. Tu tem vivido no cativeiro das feridas. Tu não tem deixado as feridas cicatrizarem. Bendito seja o Senhor Jesus. Tu não tem permitido, aleluia, o bálsamo, aleluia, do Espírito Santo cicatrizar o teu passado. Tu tem vivido do passado. Esquece, deixa, larga no mar do esquecimento. Deixa tudo isso para trás, isso não mais te pertence. A tua vida, aleluia, a partir do momento em que tu aceitasse Jesus, passa a ser uma nova vida, ter uma nova história. Bendito seja o Senhor Jesus. Aprende aqui, aleluia, com o nosso querido Davi. Aleluia, em vez de amaldiçoar, você ore pedindo a Deus misericórdia pelas vidas. Prosseguindo aqui no versículo 13, eu quero ler aqui mais uma vez com vocês, o capítulo 13 nos diz: prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Bendito seja o Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu? Depois, bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre, o trono de Davi foi restaurado. Eu quero trazer esse pontinho aqui para a gente fechar a nossa palavra. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Davi sabia que não podia parar. Se parasse, não prosseguia seu caminho. Davi ia adiante até onde Deus o honrasse. Muitas vezes, o inimigo manda alguém para nos parar, para nos distrair do propósito de Deus e desviar nossa caminhada. O diabo sabe que não pode te impedir, mas tenta pelo menos te atrasar de receber a vitória. Quando Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. 2 homens chamados Sambalate e Tobias tentaram atrapalhar e amaldiçoaram Neemias. Contrataram até mesmo uma falsa profetisa para falar mal dele e o chamarem, várias vezes. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Várias vezes para que Neemias parasse o seu trabalho. Mas sabe o que Neemias fez? Neemias sempre respondia que estava ocupado. Neemias declarou: o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Neemias 13:2. Não pare sua caminhada. Prossiga. Avance.
Mesmo que te atire pedras, Jesus te defenderá, como defendeu aquela mulher que seria apedrejada ali em João 8:11, de 1 a 11. Não dê atenção às maldições que só vão te atrasar. Você tem prosseguido o seu caminho ou para sempre que tem um obstáculo? Para pensar nisso. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Terceiro e último ponto. Deixe Deus agir e te defender. A história de Davi com Simei continua em 2 Samuel, capítulo 16, até o 23, quando se reencontra e Simei se humilha pedindo perdão a Davi. Simei sabia que Davi era ungido de Deus e que precisava do seu perdão, porque senão seria castigado pelo Senhor Jesus, pelo Senhor Deus, Jeová. Deus exaltou Davi. Mais uma vez, ele se recusou a vingar, perdoou seu inimigo. Muitas pessoas, quando têm oportunidade, se vingam das pessoas e isso não agrada a Deus. Está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17 ao 21. A vingança muitas vezes é com palavras, com fofocas e outras ações, mas Deus não aceita isso. Certa vez um homem chamado Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, mas está escrito em Deuteronômio 23:5, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Glória a Deus. Para Deus te defender, você deve deixar Ele agir na tua vida. Bendito seja o Senhor Jesus. Você deve deixar Deus agir na vida daquele que te ofendeu, que te feriu. E fazer como Deus disse a Davi: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Davi mesmo aconselhava: deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Salmo 37:8. Tenha sempre em mente que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Glória a Deus. Então, se você for humilhado, saiba que Deus te exaltará. E quando estiver por cima, não humilhe ninguém, para não ser rebaixado depois. Permaneça humilde como Davi foi humilde, como foi humilhado e quando foi exaltado. Você tem deixado Deus agir em sua vida e te defender ou tem reagido com vingança? Pensa nisso. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Deus transforma toda maldição em bênção. A Bíblia promete que a maldição sem causa não se cumpre. Está escrito lá em Provérbios 26:2. Creia nisto. Davi muitas vezes viu Deus agir em sua defesa, transformando toda a situação de maldição em bênção dobrada para ele. Quando Samuel foi ungido, quando Samuel foi ungir Davi, Deus disse que ele era o escolhido. Golias foi vencido pelo poder do nome do Senhor com apenas uma pedrinha. Bendito seja Deus para todo sempre. Nabal, aleluia, aquele que negou a ajuda de Davi, negou a ajudar Davi, apesar de ter aceito e acatado todas as ajudas de Davi, ele foi morto subitamente. Bendito seja Deus. Mical, por ter desprezado Davi, ela morreu estéril, ficou estéril. Deus amaldiçoou Mical. Glória a Deus. Saul, ele se suicidou, tirou a própria vida, portanto perseguir Davi. Absalão, seu filho, morreu pendurado numa árvore. Simei, aleluia, aquele Simei que amaldiçoou e que atirou pedras, jogou poeira, aleluia, em Davi, ele só escapou porque ele se humilhou diante de Davi. Deus livrava Davi de todos os seus inimigos e Deus me livra de todo inimigo e Deus te livra de todos os teus inimigos. Bendito seja o Senhor Jesus. A maldição, ela só pega quando há uma causa. Está escrito em Provérbios 26:2. Sei
tiver causa, aquela maldição pega. Muitas vezes a gente acredita até, né, que uma praga de mãe pega. Se a mãe rogar uma praga para um filho, vai pegar. Bendito seja Deus para todo sempre. A praga só vai pegar se a mãe tiver razão. Não é porque ela é mãe, pode praguejar, não é porque ela é pai e pode praguejar. Aquela praga só vai pegar, aquela maldição, se houver causa. Mas se não houver causa, bendito seja Deus, não pega. A maldição não vai acontecer. Deus vai transformar todas as maldições, aleluia, toda palavra contrária, aleluia, que tu tem sido ouvido e tem sido lançado na tua mente durante toda a tua vida em bênçãos. Amém? Creia nesta palavra. Bendito seja o Senhor Jesus. Absalão morreu pendurado numa árvore, o filho de Davi. Ele morreu pendurado porque traiu seu pai. E Davi, aleluia, apesar de ter feito o que ele tinha feito, mas Davi era um homem humilde de coração. Era um homem segundo o coração de Deus. Deus não aceite maldições em sua vida. Apresente a Deus em oração todas as suas afrontas. Prossiga seu caminho fugindo das pedradas e não se vingue. Este é o conselho que eu estou deixando aqui para você. Deixe Deus agir em sua defesa. Creia que toda maldição se transformará em bênção na tua vida. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Se não fosse assim, Deus não teria me trazido aqui para te dizer que todas as palavras contrárias, toda feitiçaria feita na tua vida, todos que têm se levantado contra ti, desejado o teu pior, desejado o teu mal e até mesmo a tua morte, aleluia, glória a Deus, vai se ver diante da mão poderosa de Deus, porque tu estás orando por ela, e se tu não estás orando por elas, começa agora a orar por elas e tu vai ver o agir de Deus na tua vida, transformando todas essas palavras contrárias em bênção para a tua vida e para toda a tua família. E tu vai ver o agir de Deus na vida dessas pessoas. Deus tem dois caminhos para quem amaldiçoa. Deus tem dois caminhos para quem deseja mal, aleluia, ao seu próximo. Deus tem dois caminhos, aleluia, bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre, para todo aquele, aleluia, que se vingam das pessoas e muitas vezes vingam de coisas que as pessoas nem têm motivo para isso, que as pessoas não são, aleluia, nem cometeram erros. Muitas vezes, glória a Deus, as pessoas são inocentes e muitos se vingam. Sabe quais são esses dois caminhos? Deus tem dois caminhos, ou transforma, porque primeiro Deus prefere transformar a vida, ou aleluia, do que destruir, ou Deus destrói a criatura. Não é você, não sou eu que vou desejar isso, mas é o agir de Deus. Ou esta pessoa se transforma, deixa de fazer feitiçaria, deixa de desejar o mal ao próximo e se converter a Cristo Jesus para que alcance a salvação eterna, ou, aleluia, conhecerá o peso das mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe. O nosso tempo já esgotou. Glória a Deus. Aqui na nossa RMD são 17 horas e 58 minutos e eu quero orar por você, eu quero orar por esta palavra, eu quero orar por este programa. Amém? Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai bendito, que eu te agradeço, ó Pai, por esta rica oportunidade, Senhor. Eu te agradeço por esta palavra, meu mestre. Aleluia, eu te agradeço, Senhor, meu Deus. Creio, Jesus bendito, que vidas e vidas, Senhor, meu Deus, aleluia, serão abençoadas através desta palavra. Deus Todo-Poderoso, continua com as tuas mãos grandes, santas e poderosas sobre a vida de todos aqueles que te têm como Senhor e Salvador. Pai bendito, tenha misericórdia daqueles, Senhor, meu Deus, que levam a sua vida a fazer feitiçaria, que levam a sua vida a amaldiçoar o próximo, Pai. Tenha misericórdia
misericórdia, Deus. Que a tua graça salvadora alcance essas vidas, Deus. Transforma essas vidas, Senhor, meu Deus, para que ela possa, Senhor, meu Deus, gozar, aleluia, da tua graça. Deus Todo-Poderoso, abençoa todos eles, Pai. Abençoa cada um, Senhor, meu Deus, que neste momento, Senhor, meu Deus, está passando e sofrendo por palavras, Senhor, Jesus querido do passado. Liberta essas mentes, liberta, Senhor, meu Deus, estes corações, liberta desse sentimento, Senhor, meu Deus, amargurado. Vai curando todas as feridas. Deus vai entrando nos corações, Pai. E lá no profundo do coração, Pai, ali onde está sangrando, Deus, coloca tuas mãos poderosas, Pai, e sara essas feridas, Deus. Renova essas vidas, Pai. Renova as forças, Senhor, meu Deus. Traz, Senhor, meu Deus, a esperança. Traz fé, traz perseverança, Pai, a estas mentes, Pai. Libera de toda palavra contrária e renova, Senhor, meu Deus, a fé em Ti, Jesus, crendo que o Senhor transformará todas as maldições em bênçãos em sua vida, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Eu já te agradeço, Senhor, meu Deus, crendo na vitória da Tua igreja, crendo, Senhor, meu Deus, na vitória, Senhor, meu Deus, daquele que ainda não te tem como Salvador, mas que a Tua graça salvadora alcançará e transformará essas vidas, Pai. Por tudo, ó soberano e eterno, eu já te agradeço, Deus, por esta palavra e por esta rica oportunidade, Pai bendito, que o Senhor me usar com esta tão tremenda palavra. Deus Todo-Poderoso, por tudo, eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e que reina para o todo sempre. Amém, amém e amém. Bendito seja o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Agradeço a todos. Pão da vida descendo Amanhã, que a vitória teremos de Deus. Amanhã estaremos trazendo a palavra. O pão celeste mandado por Deus. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Fortalecei, Senhor, e na força do seu Do pecador do mal sanar. Se algum perdido buscador